tarde a todos, e cumprimento também os colegas de mesa. Vou tentar ser bastante breve e talvez provocar algumas reflexões em torno do tema da mesa e a partir das contribuições do Almir e do Rafael. Para quem trabalha com essas questões relacionadas às prisões, para quem visita as prisões, enfim, para quem estuda esse tema, é desnecessário dizer que a constatação é sempre desoladora sobre a sua presença há praticamente 200 anos nas sociedades que vêm desde o final do século XVIII, começo do século XIX. Em todos os sentidos, a prisão é algo que desafia, seja o direito penal, seja toda a concepção de como punir os indivíduos, seja como dar alguma funcionalidade para ela nas instâncias do Estado. Agora faz tempo que eu não visito prisões, mas sempre que eu visitava as prisões, e no caso do Brasil elas são sempre chocantes, seja em que estado for, sempre me colocava a questão de: será que isso não tem jeito, né? Será que isso precisa ser desse jeito? Será que isso não tem alguma solução, ou pelo menos a redução da gravidade dos problemas que são apresentados pelas prisões? E quando se tem o debate sobre as alternativas, e aí eu acho que o Almir e o Rafael já indicaram duas questões importantes. Quando se tem essa discussão sobre as alternativas, na verdade, a gente não está saindo do próprio modelo de pensar a punição vamos dizer assim, nesse paradigma. E a busca, por assim dizer, por soluções para isso, ou, enfim, para a superação do lugar da prisão, me parece, hoje, algo que a gente precisa discutir sobre alguns aspectos. Por quê? Não me parece, e aí eu acho que a prisão foi recolocada de modo central no universo punitivo contemporâneo, né? Se havia alguma tendência, no final dos anos 60, de minimização da presença das prisões, de criação de outros mecanismos punitivos, que estavam se desenhando naquele momento, mudanças importantes no plano macro, no plano econômico, no plano político, no plano social, fizeram com que a prisão fosse recolocada de modo central no universo punitivo. E essa é uma questão que eu acho que merece todo o debate, porque em algum momento, se a gente ler as últimas páginas do Vigiar e Punir, talvez a gente chegue a essa conclusão, o Foucault dizendo que não era nem impossível que a prisão perdesse a sua centralidade no que ele chamava de arquipélago carcerário, em função do surgimento de outros mecanismos disciplinares que não a própria prisão. E, de certa forma, o Foucault mesmo constatou e assistiu a toda uma reversão dessa tendência, de modo a colocar a prisão como elemento central de todo o universo punitivo contemporâneo. E eu acho que é importante a gente fazer uma associação entre as mudanças estruturais que a sociedade, que a economia passam, principalmente ao longo dos anos 70 e 80, porque me parece que ali todos veem um ponto de inflexão importante, não só, por exemplo, nas questões propriamente políticas, nas questões de política internacional, nas configurações do Estado, mas, inclusive, no universo das discussões sobre o controle sobre o crime e sobre as formas de punição na sociedade contemporânea. Eu tenderia, assim como talvez um sociólogo com resquícios
talvez interpretativos questionáveis, a fazer uma associação muito próxima dessas mudanças estruturais com essas novas configurações que, por exemplo, a própria prisão vai ter. Bom, e tudo isso para colocar que muitos autores hoje discutem se, efetivamente, essa virada, a partir dos anos 70 e 80, vai representar também uma mudança nesse paradigma que o Rafael mencionava, de uma racionalidade penal moderna, dita moderna. Para alguns autores, como Simon Housworth, sustenta que há uma penalidade pós-moderna. Ele vai sustentar que a gente vai ter a convivência de duas, vamos dizer assim, de duas racionalidades ou de duas economias punitivas nesse cenário. Então, sem entrar aqui muito em detalhes, eu só queria apontar um pouquinho o que muitas vezes se coloca como dentro de um universo de racionalidade moderna, penal moderna. Por exemplo, a redução das penas corporais, da inflição do sofrimento corporal. As penas passaram a ser, se a gente compara com aquilo que tinha na Idade Média ou em períodos anteriores, as penas passam a ter alguma proporcionalidade em relação ao dano. Se parte de um pressuposto de que toda a economia punitiva ela tem que ter uma racionalidade, que é uma racionalidade de gastos que sejam condizentes, que os resultados sejam condizentes aos gastos, aos custos de investimento. Então, você prende para quê? Bom, prende para reabilitar o fulano. Então, tem toda uma lógica de que os gastos eles têm que ser produtivos, inclusive na economia punitiva. Há uma ideia evidente nessa penalidade moderna de redução do que é arbitrário. Então, o rei não pode mais fazer as coisas que bem entendia, enfim, as autoridades não podem impor o que elas bem entendem do ponto de vista da imposição de punições, mas na racionalidade moderna tudo passa a ser previsível, tudo passa a ser colocado num ordenamento legal, com previsibilidade e com centralidade da ideia de que a pena tem que ser alguma coisa racional. E por fim, se tinha, durante algum tempo, Foucault mesmo comenta isso, se tinha um pouco o sonho ou a proposta de a gente ter uma sociedade sem crime, que acho que esse era o grande projeto iluminista que vai, de certa forma, informar todo o cenário de concepções sobre esse universo punitivo. Bom, o que é que a gente tem que, segundo alguns autores, e aí eu acho que é uma discussão para a gente pensar as ditas alternativas à prisão, o que é que a gente tem desde os anos 70 e 80 na direção de alguma coisa que vai negar um pouco ou vai reconfigurar esses principais tópicos do que seria uma racionalidade penal moderna? A gente vai ter a volta, por exemplo, da imposição da dor, do sofrimento no universo das penas. Então, é o que se comenta que nunca se teve, por exemplo, a volta de tanta pena de morte em tantos lugares. Nunca se teve a colocação em cena, se não de fato, mas pelo menos de modo contundente no debate público, coisas que alguns autores chamam de pré-modernas, né? Como o vexame público, a vergonha pública, a exposição das pessoas, da humilhação pelo ato cometido. Nós temos uma coisa que é para lá de evidente, que a gente tem penas cada vez mais severas. Lembrar, por exemplo, o famoso conjunto, né, de estados norte-americanos que adotam aquela 3 strikes and you're out, que acaba com a ideia de proporcionalidade, que acaba com a ideia de que você tem um dano e você vai ter uma reparação, vai ter uma retribuição ao dano que é proporcional. Então, há
há um excesso, por assim dizer, na aplicação, e esse excesso passa a fazer parte do repertório no imaginário punitivo. Lembrem-se também da proliferação das supermax, daquelas instituições prisionais que impõem, de modo, vamos dizer, quase que integralmente arbitrário, restrições de movimento, restrições de funcionamento interno dentro das prisões, submetendo os indivíduos a confinamentos de 22, 23 horas, sem qualquer atividade, sem qualquer, vamos dizer assim, delírio reabilitativo, como a gente tinha no modelo propriamente da racionalidade penal moderna. Então, são alguns indicadores de que há uma, por assim dizer, uma recondução de alguns elementos que precedem a chamada racionalidade penal moderna. Também os gastos, né, que hoje a gente fala assim, toda a lógica do iluminismo era que você tenha os gastos, a concepção das prisões, a concepção de como punir, tudo isso tinha a ver com o bom uso dos gastos e a devolução que a gente teria com a imposição da própria pena de prisão. Então, o que se espera é que o preso seja reabilitado e tudo mais. Então, com a Supermax, por exemplo, tudo isso vai para a lata do lixo. A frequência com que a gente encontra a ideia de trancar e deixar trancada a pessoa sem qualquer plano, vamos dizer assim, de atividades, vai um pouco nessa lógica. Com relação ao aspecto de um certo controle do arbitrário, aqui tem um ponto extremamente polêmico que convém talvez discutir um pouco isso, né? O David Garland, ele com todas as letras, ele fala, olha, nós estamos assistindo a uma volta de uma presença forte do plano emocional na discussão sobre o crime, o controle sobre o crime e a imposição de penas. Essa dimensão do que ele chama emocional, que é muito mais complexo, né, aqui com a Ana Lúcia do lado, né, que ele, de certa forma, ele fala de uma cultura, né, do controle, ele fala de um universo de sentimentos, de percepções, que de certa forma, vão entrar no repertório, vão fazer parte do debate sobre a concepção das penas, sobre como lidar com o próprio criminoso. Então, vejam, se antes a gente tinha uma certa instância de tentar controlar o que era arbitrário, de certa forma a gente assiste agora a uma presença cada vez mais intensa da emocionalidade, por assim dizer, no debate sobre como lidar com o crime, como lidar com as punições, como impor penas. E, por fim, eu acho que as dimensões cada vez mais produzidas, e aqui sem entrar na discussão de como é que isso vai sendo produzido ao longo do tempo, mas as dimensões de medo, de insegurança, passam a pautar um novo elemento nesse cenário contemporâneo, que é a ideia de risco. Então, não se trata mais de lidar, muitas vezes, só com os fatos objetivos, só com a questão do crime, objetivamente, tal como ele aconteceu, mas de toda uma lógica de contenção ou de prevenção dos riscos potenciais que nós temos nesse contexto. Então, quando a gente se coloca, né, a discussão sobre o que é possível fazer, né, se é que é possível fazer alguma coisa, eu gostaria de apimentar um pouco a discussão aqui, lembrando que vamos dizer assim, essa dimensão pós-moderna, entre aspas, né, se ela existe ou não, mas o fato de nós termos esses novos elementos contaminam também
outras esferas. E aí veja o seguinte, há autores que têm debatido o quanto que na esfera, por exemplo, da gestão urbana, nós começamos a ter também toda uma lógica de trabalhar aspectos que são punitivos, que são provenientes da área criminal, da área penal, mas que são trabalhados de um ponto de vista administrativo, na gestão, por exemplo, urbana, na gestão da circulação das pessoas, no controle das atividades, dos fluxos econômicos nas cidades. E isso envolvendo, por exemplo, uma série de restrições de atividades. Então, vejam, todo o debate que foi aberto por conta dos rolezinhos, né? Quer dizer, o que é isso, né? Fora o debate específico sobre uma potencial atividade que envolvesse qualquer infração, havia toda uma outra coisa que não era propriamente uma resposta a uma atividade infracional, mas havia toda já uma concepção de controle de risco e de uma tentativa de fazer uma gestão de controle sobre esses comportamentos. Então, de certa forma, eu acho que a gente tem uma questão extremamente delicada, que é o quanto esta cultura, por assim dizer, de um controle, o quanto que este novo paradigma talvez de uma racionalidade que suceda essa que o Rafael estava mencionando, que o Álvaro Pires muito bem trabalhou, talvez a gente tenha componentes extremamente problemáticos que vão fazer com que a gente seja muito cauteloso em pensar as alternativas às prisões, porque, de fato, a gente, na verdade, não vai encontrar alternativas nesse sentido, mas vai reforçar as próprias dimensões punitivas já presentes no nosso cenário do próprio direito penal. É isso, muito obrigado.